papo de hoje a gente vai falar sobre as 4 últimas leis desse livro aqui, ó, as 22 leis imutáveis do marketing, do Arise e do Jack. Essas 4 últimas leis são importantíssimas, tá? Se você está começando, são coisas para você já ter em mente do que você vai passar na frente, mas principalmente se você já está fazendo marketing. Tem algumas coisas aqui que são contra-intuitivas, mas que, se expostas, vão te ajudar muito a escalar, a vender mais e a gerenciar o seu time. Eu tô triste porque esse é o último, ou o penúltimo vídeo, na verdade, desse livro aqui, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo com todas as 22 leis, né? Um estilo de vídeo que eu chamo de Eu Li Pra Você, né? O livro todo. Então, eu tô triste porque eu realmente gosto desse livro e acho que é muito importante, assim como são essas 4 últimas leis que eu vou falar aqui. Mas o próximo livro que eu vou fazer nesse canal aqui é um livro muito, muito importante, pelo menos todo mundo fala, que é esse livro aqui, ó, chegou ontem aqui em casa, Breaking Through Advertise, do Eugene. A galera fala que é o melhor livro que elas já leram sobre marketing. Eu tô na página 31 ainda e eu não vou poder afirmar, mas ali com 70% de certeza que realmente é um livraço. Se você quiser, então, receber a resenha desse livro aqui, assistir os vídeos, considere ser um inscrito aqui no canal, se inscreve aqui que o YouTube vai te mandar não só o último vídeo desse livro aqui, como também esse outro livro daqui do Breaking Through, beleza? Então considere ser um inscrito. Se você gostar desse vídeo aqui, também no meio lá do vídeo, dá um likezinho, beleza? Que isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo como esse aqui, beleza? Então vamos lá, lei 19, lei do fracasso. Normalmente eu faço um resumozinho aqui no início do vídeo, então eu leio esse resumo e converso um pouquinho com vocês, tá? O que é a lei do fracasso? O fracasso tem de ser esperado e aceito. Admitir o erro e trabalhar para mitigar o prejuízo é a melhor forma de seguir. E aqui eu trago nessa trecho de resumo uma parte que a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe que é: a melhor forma para gerenciar um projeto é eliminar o ego. Por isso é melhor gerenciar por consenso. Você tira o eu errei e coloca nós erramos. E claro, a parte mais importante, tira a agenda pessoal, onde as decisões são tomadas pautadas na carreira do tomador e não em prol do projeto, porque ficaria um conflito de interesse. O que isso significa? Né? Primeiro, a primeira parte, né, admitir o erro e mitigar, cara, normalmente a gente sabe quando errou, mas a gente fica relutando com isso. Não, deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar para aqui, deixa eu tentar resolver. Não, cara, admite o erro, monta um planejamento para mitigar esse erro. Porra, ó, isso que a gente vai fazer isso aqui e pronto, e passa a bola para frente. E a segunda parte, que é, cara, essa parte de gerenciar por consenso, as pessoas são egoístas. E elas vão, por natureza, isso, cara, é ruim ou bom, obviamente que tem níveis, né? E aqui eu tô falando de uma normalidade, mas as pessoas vão fazer as coisas que vão beneficiar a elas. Na maioria das vezes. E aí, quando você tá num projeto, você tem que sempre se perguntar, tá, isso aqui beneficia essa pessoa e a empresa? Pô, então beleza, isso aqui tá beneficiando mais a pessoa e só a pessoa, e talvez um outro jeito de fazer isso ia ser melhor para a empresa? Pô, então vamos ver isso aqui. E é por isso que ele traz essa solução de gerenciar por consenso. Que é, cara, vamos chegar aqui, vamos chegar num board, cara, você concorda? Você concorda? Você concorda? Por quê? Porque isso tira a agenda pessoal da pessoa. Ela vai querer ficar defendendo aquilo que para ela é muito bom. Mas talvez não seja, talvez tenha um caminho melhor, que é isso, né? Acho que nenhum projeto vai passar se for para a empresa, mas talvez tenha um caminho melhor para você fazer aquilo ali, mas talvez não bata com a agenda pessoal dessa pessoa. Então a gente nem sempre está ligado se é isso mesmo. E um dos pontos que ele traz aqui, que ele traz, tem um exemplo da 3M, que é, beleza, esse projeto que beneficia o fulano de tal, todo mundo está sabendo que esse projeto vai beneficiar mais o fulano de tal? Tá, então pronto, beleza, a gente já sabe, né? Que o ruim é a gente fazer o que a gente não sabe. Para mim é um excelente ponto, não só como marketing, mas como vida pessoal, é entender, tá, beleza, essa pessoa está fazendo isso, mas é pela agenda pessoal dela ou ela está fazendo a agenda de todos?
Para mim é um negócio que a gente já sabia, mas fica mais lúcido quando a gente bota isso em palavras e tem um jeito de nomear, né? Agora, a lei 20, a lei do alarde, né? A situação é muitas vezes o oposto do que aparece na imprensa, né? Ó, antigamente, quando a empresa ia bem, você via pouco elas na imprensa. Quando se tinha um alarde, é provável que fosse mal das pernas. O que isso aqui quer dizer? Sabe aquela empresa que está anunciando muito? Que está fazendo um escarcéu, que, nossa, meu Deus, normalmente, ela está fazendo aquilo porque precisa. Não porque está indo bem. E normalmente a gente pensa ao contrário, né? Nossa, caramba, os caras estão indo bem, estão fazendo isso tudo. E normalmente não. No mundo, quando foi escrito esse livro aqui, hoje, e aí eu vou trazer um paralelo, você vê se você concorda ou você discorda com o que eu vou trazer aqui, e ela vai também ter ligação com a lei número 22, a última lei disso aqui, que aí eu vou abrir agora no pensamento e vou fechar lá na lei 22, que é hoje, talvez um pouquinho de alarde seja necessário. A gente está numa guerra de atenção. E se a gente não faz um alarde hoje, né, a gente está tendo sempre que botar mais. Se a gente não faz um alarde, a gente não aparece. A gente aparece muito pouco. Então, talvez, nos dias de hoje, a gente precise gerar esse pouquinho de alarde. Eu tô com uma telinha aqui, que é onde eu me vejo para saber se tá legal. Ela apagou. Deixa eu só ver se o vídeo tá gravando ainda. Tá. Beleza, perfeito. E aí a gente precisa um pouquinho desse alarde. Eu vou trazer vou fechar esse ponto quando eu falar lá da lei 22. Mas se a gente traçar um paralelo com a vida pessoal, a gente normalmente, quando tá bem, a gente não faz alarde, né? A gente posta pouco. A gente tá numa viagem muito legal, não sei o que, né? A gente vai postar, às vezes lá quando tá no quarto do hotel, fechando o dia e por lá, mas normalmente a gente tá vivendo. Esse é um dos pontos de atenção. Se você tá vendo que alguma coisa tá acontecendo muito, dificilmente aquilo tá bom. Muito, normalmente não é sinal de bom. Tá? Muito, normalmente não é sinal de bom. Mas eu vou fechar esse raciocínio quando eu falar da lei 22, porque agora que a gente falou sobre muito não ser sinal de bom, é um bom gancho para lei da aceleração. O que é a lei da aceleração? Tá? Programas bem-sucedidos não se baseiam em modismo, mas em tendências. E aí, o que eu escrevi no meu resumo? Tudo que sobe muito rápido, cai muito rápido. Se o seu produto entrar na moda, tente tirar ele o mais rápido possível da moda, porque ela passa, assim como o seu produto também passará. É melhor colocar ele em tendência, ou seja, ele chega aos poucos sem ser arrebatador. Quando todo mundo tem uma coisa, ninguém quer ter mais essa coisa, preserve a sua demanda. Cara, e isso aqui é muito contra-intuitivo. É muito contra-intuitivo. A gente sempre quer mais e mais, quer fazer, quer botar tudo que a gente tem ali e vamos lá, pô, que bom que minha coisa virou moda. Não, se o seu produto virou moda, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para desacelerar. Quem não se lembra das paletas mexicanas? Nossa, cara, acho que uns 6, 7 anos atrás, mas você via paleta mexicana em tudo quanto é lugar. Hoje em dia é difícil de você encontrar. Por quê? Porque acelerou demais. Tudo que é muito a gente enjoa. Tudo que é moda passa. Então quando você vê, caraca, tá dando muito certo, nossa, tá abrindo um monte de coisa aqui, corre, faz alguma coisa para desacelerar. Marketing é uma guerra de percepções, né? Ele termina esse capítulo aqui falando tudo que a gente tem, a gente não quer mais, né? E tudo que todo mundo tem, aí que a gente não quer mesmo. Porque deixou de ser exclusivo. Aí passa uma percepção de coisa normal. Eu lembro uma vez que eu fui num aniversário, era bem garotinho, aí comi pela primeira vez mousse de maracujá. Cheguei em casa todo animado. Aí minha avó tava lá, eu falei, vó, comi um negócio muito bom, mousse de maracujá. Aí ela guardou aquela informação, beleza. Aqui uns 2, 3 dias, ela me ligou. Aí, oi vó, tudo bem? Ela, oi filhote, tudo legal. Abre lá a geladeira que eu fui aí de manhã, deixei umas coisas pra você.
Aí eu na época não tinha celular, né? Era aqueles telefones de parede, de fio. Larguei o telefone, fui lá andando, quando eu abri a geladeira, mas devia ter, mousse, mas assim, devia ter uns 40 potes de mousse de maracujá. Mais uns 40. E toda semana. Hoje eu não posso ver um mousse de maracujá. O que é muito, você enjoa. E para mim essa é uma das leis assim, mais legais e contra-intuitivas desse livro aqui, cara. Se o teu produto virar moda, corre, porque você está passando perigo. Beleza? Com isso, a gente vai aqui para a última lei desse livro, a lei dos recursos. E aí depois vou abrir paralelo para a lei 20 que a gente estava falando, né? Mas o que eu resumi aqui é: quem tem mais dinheiro sempre vencerá, pois marketing é implantar percepções na cabeça do cliente. E competir por essa mente é caro. E depois você precisa ficar nessa mente. Comunicação é repetição. Tenha a sua ideia e o próximo passo é arrumar dinheiro para divulgar essa ideia. E aí eu vou trazer até do ponto que eu botei aqui, que é exatamente isso. Esse é o ponto mais importante. Comece criando uma ideia e em seguir arranje dinheiro para implementá-la. Quem tem mais dinheiro emplaca as ideias. Verdade, né? Foi muito verdade a meu ponto de vista, tá, gente? Foi muito verdade até um certo ponto. Exemplo, né, das rádios. Quem botava mais dinheiro lá, as músicas iam ficando famosas porque elas tocavam na rádio. Mas o que aconteceu? Hoje a gente tem redes sociais. Né? Hoje a gente tem as redes sociais. Talvez a gente não precise mais de tanto dinheiro aqui. Se a gente pensar na perspectiva de dinheiro como moeda, né? Se a gente trouxer, como é o título do livro, o título do capítulo, a lei do recurso, a gente pode pensar em tempo. Tempo é o nosso ativo mais caro, né? A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem aqui. Mas a gente hoje não precisa investir tanto dinheiro se a gente conseguir causar um certo alarde, que é fazer uma agenda na rede social, fazer aquilo viralizar. A gente precisa talvez de menos dinheiro, mas a gente vai precisar de muito tempo. Porque não se engane, não vai ser um vídeo que você vai postar, não vai ser uma coisa que você vai botar lá que vai, meu Deus, explodir, aquilo vai mudar. Raro exceções, né? Teve aí a menina da trilha que abandonou o cara, não sei o que, mas aquilo é um extremo e graças a Deus hoje o cara tá bem fazendo as propagandas dele lá. Mas isso é raro. E vamos dizer que não é uma tática que você tem que fazer pensado, né? Aconteceu. Tirando isso, você precisa ser constante. E aí você vai precisar muito usar o seu recurso de tempo. Posta vídeo, faz isso, faz aquilo, tenta, erra, mitiga seu erro. Então é recurso. Se você tiver muito dinheiro, você pode botar uma campanha que seja mediana ali e, bom, tacar dinheiro. Ele traz até um ponto aqui, que é, no marketing, os ricos ficam frequentemente mais ricos porque têm recursos de emplacar suas ideias na mente dos clientes. Seu problema reside em distinguir as ideias boas das ruins e evitar gasto com dinheiro em produtos demais, em programas demais. É isso. Se o cara tem dinheiro, o problema dele é arrumar uma boa ideia. Se a gente não tem dinheiro, a gente tem dois problemas, né? Arrumar uma boa ideia e arrumar o dinheiro para fazer essa ideia, ou o recurso tempo para fazer isso dar certo. Essa é a única lei que... Tá, teve outra também num outro livro que eu discordei um pouquinho, que é isso. Na verdade, o título para mim é muito bom, recurso, mas a forma como ele desenrola só sobre dinheiro, eu não acredito nisso. Eu acredito também que se a gente usar o recurso de tempo, a gente consegue fazer isso pela ótica de hoje. Quando ele escreveu o livro, eu acho que se você vai para televisão, vai para rádio, é isso mesmo, dinheiro. Agora hoje, com rede social, com tudo, você precisa só fazer a sua agenda e causar um pouquinho de alarde, beleza? Cara, obrigado por ter ficado até aqui. Se você acompanhou essa série toda, eu te agradeço demais. Vamos partir para o próximo livro. Se você quiser receber a resenha desse livro aqui, considere ser um inscrito. Se puder, dá o like aqui, isso me ajuda demais. Fazer isso aqui me ajuda a organizar a mente, me ajuda a organizar o meu marketing, porque eu acredito realmente que o marketing organizado faz a gente ir muito além, beleza? Obrigado, bora dar nossos pulos, abraço!